Eu sou Roberto Silva Vac, sou biólogo pela Universidade de São Paulo e também sou mestre em administração de empresas pela FEA, da Universidade de São Paulo também. Fiz meu mestrado, uma parte aqui na Exalc, uma parte lá na Universidade de São Paulo, lá em São Paulo mesmo. E minha trajetória foi sempre conciliando o mundo da tecnologia, o mundo da economia com o da biologia. Eu fiz uma mistura da atividade empresarial, sempre trabalhei no setor privado. Agora, recentemente, estou mais voltado para o terceiro setor, mas buscando a conciliação da conservação com a produção, as oportunidades, especialmente que a biotecnologia trouxe. Passei uma boa parte da minha carreira no setor farmacêutico, depois para o setor florestal. Sou sócio fundador de uma empresa florestal, a Amata, e atualmente exerço a função de presidente da Fundação Renova, que é a responsável pela reparação e compensação dos danos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Então, acabei exercitando esse lado da vida empresarial com a biotecnologia, com a biologia em geral. A biologia cresce de uma maneira espantosa nos últimos anos, por uma questão relativamente simples. A humanidade está percebendo que o planeta tem limites, que a atividade humana ela precisa ser consertada, combinada com a convivência com as outras espécies, a convivência com o meio ambiente. As questões ligadas a mudanças climáticas são dramáticas. O entendimento de como os fenômenos naturais se combinam com a atividade humana da produção é central. Então, a biologia é uma das atividades que melhor lida com complexidade, com a combinação de diferentes fatores, de diferentes elementos. Essa visão sistêmica que a biologia traz, ela é necessária e ela cada vez mais precisa ser combinada com a atividade econômica. Não é por acaso que nos últimos anos são vários prêmios Nobel de Economia que estão muito próximos do mundo da biologia, sejam relacionados a questões cognitivas, a forma como decisões são tomadas, mas também a questão como recursos naturais são utilizados e precisam ser, de alguma maneira, gerenciados pela humanidade. Então, um desafio muito grande que eu acredito que seja dessa geração de biólogos é justamente manter esse olhar nessa visão sistêmica da presença do homem no planeta, como essa presença interfere no planeta, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, mas extrapolando essa visão aos elementos sociais, não só aos ambientais. Poucas carreiras têm o repertório para combinar os elementos sociais com os elementos ambientais e com os elementos econômicos. Isso é muito importante. Eu diria que os biólogos são cada vez mais os zeladores do planeta, são cada vez mais os profissionais que precisam ter esse olhar do impacto da atividade humana. E uma recomendação que eu faço é manter essa visão sistêmica, evitar as armadilhas da hiperespecialização. É preciso uma visão mais ampla de todo esse conhecimento, então manter essa capacidade de um olhar complexo, de um olhar sistêmico, fazendo essas conexões e visitando um pouco do que os naturalistas do século XVIII, como Humboldt, por exemplo, como Goethe, Darwin, trouxeram e que de alguma maneira precisa ser revisitado. Tem inspirações muito interessantes nesses gênios do século XVIII, do começo do século XIX, que precisam ser reincorporados à ciência, à capacidade da humanidade de ter uma visão mais ampla, uma visão mais integrada. E a última mensagem é explorar com muita profundidade a correlação entre biologia e arte. Pode parecer meio estranho,
mas uma das grandes oportunidades que existem é justamente a gente manter, através da arte, a sensibilidade que a gente precisa ter com relação ao ambiente em que a gente vive. E talvez a biologia seja uma das carreiras em que essa correlação possa se dar de uma maneira muito forte, muito interessante. Então, de alguma maneira, manter essa visão sistêmica, a conexão entre as diversas frentes, a social, a ambiental e a econômica, olhar um pouco essas referências do século XVIII e lá certamente a gente vai encontrar, por exemplo, nos naturalistas, essa conexão tão importante que é da atividade humana com as questões voltadas para a sensibilidade, voltada para a arte. O convite para ser patrono é uma enorme honra, muito especialmente por estar ligado à Exalc. Essa é uma casa que eu, como eu disse, convivi e convivo muito, grandes amigos. Minha trajetória profissional sempre teve convivência com colegas aqui da Exalc. Meu mestrado, minha turma de mestrado, praticamente mais de 80% eram daqui da Exalc. E poder, de alguma forma, compartilhar o que foi essa trajetória profissional com jovens que estão ingressando na carreira da biologia em geral, é uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande. A gente busca, nesses momentos, refletir sobre o que aconteceu na nossa carreira, voltar um pouco para trás, neste momento em que a gente estava, no meu caso já mais de 30 anos, milênio passado, né? E buscar fazer essa conexão entre o que a gente viveu, o que a gente aprendeu e uma mensagem para esses que estão ingressando no mercado de trabalho agora. Então, não só uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande.